Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos afastamos das religiões. Eu pronunciei essa curta frase há muito tempo atrás, muito mesmo. Eu não sabia o que eu estava dizendo de verdade, não sabia o tamanho dessa verdade. Quanto mais nos aproximamos de Deus e de tudo aquilo que Ele representa e de tudo aquilo que Ele nos fala intimamente, mais nos afastamos das religiões. Porque vamos em religiões, casas de orações, para ouvir a palavra de Deus, mas não ouvimos a palavra de Deus, ouvimos opiniões dos oradores, dos líderes religiosos, sobre o que eles acham da palavra de Deus, manipulada, infelizmente manipulada. Muitas pessoas estão abandonando as religiões, as casas de orações mais precisamente, e procurando Deus nas suas próprias casas, dentro de si, dentro da Bíblia que tem debaixo do braço, abandonando as opiniões que ouviram em suas religiões. Europa, muitos países de lá as religiões estão perdendo o poder sobre eles, porque eles cansaram de ouvir promessas, cansaram de ouvir a palavra, e não lhes fez bem, não lhes dizia intimamente. Ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus tem que nos tocar intimamente, está falando para mim, daquela maneira particular que eu entendo, daquela maneira que foi feita, está sendo falada para que eu ouça, e só eu ouça, eu interprete. No entanto, são palavras que nos chegam de maneira deturpada. Essa palavra de Deus que ouvimos nas igrejas de hoje tem mais um cheiro de autoajuda. Perfeito, autoajuda. Louvável, muito bom, autoajuda. Mas não vamos envolver Deus nisso. Não vamos envolver Jesus nisso, porque não tem cabimento. A autoajuda é eu me ajudar, e não Deus me ajudar. Outra coisa, eu não acredito, coloco claramente, repito novamente, eu não acredito no Deus que as igrejas pregam, pregam mesmo, exigem. Eu não acredito no Deus que eles colocam, porque é um Deus que exige fidelidade, exige doações materiais, financeiras. É um Deus que exige, não com essas palavras, exigir, mas é um Deus que cobra tudo isso. Eu entro numa igreja dessas igrejas aí e dou o meu dízimo. Dízimo, por sinal, dízimo, ao meu entender, é dar de si, não dar do seu suor, é dar de si. Quer ajudar aqui? Ajudar, sim. Caridade. Casas que trabalham para ajudar pessoas necessitadas. E ajudar naquilo que vai lhe fazer bem. Ou seja, não vou tirar do meu prato para dar a Deus, que é o que as religiões colocam. Não vou tirar do meu sustento, do leite de um filho, para dar para uma igreja. E muitos fazem isso. Muitos, infelizmente, têm uma cabeça que foi manipulada de tal maneira que fazem isso, tiram o leite, diminui o copo do leite do filho para dar para Deus. Não dá para Deus, não. Acaba dando para aquele que está lá na frente falando aquilo que bem entende. Ouvi, alguns dias,
um pastor pedindo para uma quantidade grande de pessoas, pedindo que ajudem aquela igreja, pedindo que ajudem, doando por mês um salário mínimo. Por que um salário mínimo? Quantos milhões? Andei fazendo as contas, quantas pessoas para fazer isso e quanto dinheiro daria? Seriam 5 milhões por mês. 5 milhões de reais por mês. O preço do salário mínimo, o valor do salário mínimo atual, vezes a quantidade de doadores que ele pedia. 5 milhões. Para quê? Para que ele não feche várias igrejas por aí que ele tem, várias filiais, a palavra é essa mesmo, várias filiais que ele tem por aí, em que ele não está pagando nem o aluguel do prédio, do imóvel. Outras igrejas pedem valores em dinheiro, estritamente em dinheiro, Pix, famoso agora, mande o Pix para cá, que eu vou fazer uma oração. Duvido que seja dessa maneira. Não vou formular tanta coisa, porque tem muita maracutaia, muita pirâmide, muita situação. O governo agora está naquilo de normalizar, de aceitar que casas de jogos virtuais, jogos, fazer uma aposta num time de futebol, está normalizando a entrada deles aqui, para eles poderem trabalhar à vontade, para eles trabalharem, recolher o dinheiro nas apostas e dar alguma coisa para um ou outro. É um jogo de azar, tremendo jogo de azar. Porém, as igrejas não querem isso, as igrejas estão lutando. A tal bancada evangélica está tentando acabar com isso. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de dar o dízimo para o sustento financeiro deles, vai acabar dando dinheiro para o seu time de futebol ganhar, torcendo para o seu time de futebol ser feliz no jogo. Isso aí vai trazer prejuízo. É prejuízo, eles querem ganhar cada vez mais. Quanto mais dinheiro entra, maior fica o ego de todos eles. Tudo isso me faz crer que eu não acredito em Deus, porque Deus está sendo representado desta maneira, ou seja, Deus não está na igreja de nenhum destes. Jesus mesmo falou que ele ia montar a igreja dele dentro de uma pessoa, era Pedro. Aí dizem que Pedro foi o primeiro papa. Não acredito que tenha sido o primeiro papa, não procurei ainda, mas não acredito que ele tenha sido o primeiro papa. E com certeza ele foi instituído o primeiro papa depois de sua morte. Quer dizer, ele foi o quê? Um papa benemérito, um papa por carinho, um papa para dizer que ele conheceu Jesus e ia instituir nele uma igreja, ou seja, através dele se formaria uma igreja, chamada hoje Igreja Católica. Então, eu não acredito assim também, acredito mais naquilo que Jesus disse: dentro desta pedra, Pedro, construirei minha igreja. E assim é feito. Nós somos a morada do Pai. Nós todos somos a morada do Pai. Dentro da gente está a igreja, a verdadeira igreja que Jesus disse iria construir. Nós somos a igreja. Nós somos o representante único de nós mesmos, de Deus. Hoje eu ouvi, aliás, por causa dessa nota, acabei me dando vontade de fazer esse vídeo. Uma pessoa, um rapaz, um homem, participou do 8 de janeiro, aquele famoso 8 de janeiro, aquela quebradeira toda em Brasília. Participou do 8 de janeiro, fez as suas sujeiras lá. E ele foi preso por causa disso. A justiça prendeu.
Aí foi solto, advogados, foi solto, por algum motivo foi solto. Voltou para a liberdade. Só que algum tempo depois, ele pediu para ser preso de novo. História curiosa isso. Ele pediu para ser preso de novo. Perguntaram: por que você quer ser preso novamente, já que foi preso, saiu, agora quer voltar, não quer mais liberdade, quer ir voltar para a cadeia, por quê? Aí ele respondeu, uma resposta engraçada e de certa maneira triste. Na cadeia eu encontrei o amor da minha vida. Lá eu pude ser eu mesmo. Não pude ser aquilo que eu sou aqui fora, porque a igreja que eu frequento não aceita que eu seja, com certeza, homossexual. Porque ele foi preso, não é uma cadeia mista. Encontrou o amor da vida dele. Uma outra pessoa, um outro homem. Voltou para a liberdade, teve que virar as costas para aquilo que ele se sentiu tão bem na cadeia. E quer voltar para lá porque lá ele pode ficar à vontade, ser ele mesmo. Tem disto nas religiões que não é de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, menos os homossexuais, menos aqueles que não frequentam aquela determinada igreja, congregação, menos estes. Todos os outros são filhos de Deus. Agora, o que não frequenta aquela religião resolve entrar para aquela religião, então ele se torna filho de Deus. O homossexual que resolve não ser mais homossexual e volta para aquela igreja, então ele se torna filho de Deus. É um absurdo tão grande. Há 2 dias atrás terminei de ver um filme, um seriado, bem gostoso, aquele filme leve, gostoso de assistir, bem controverso, cheio de situações que a gente vive mesmo, bem interessante. Lá tem um homossexual negro, um homossexual preto, e ele acredita num Jesus negro homossexual. Por que não poderia acreditar? O Jesus dele, o meu, o seu, o Deus dele, o nosso Jesus, a gente pode imaginar da maneira que seja, tem que nos fazer bem ao interior. A ele fazia bem acreditar que o Jesus fosse negro e gay. Agora, aí no final, ele tinha que ser batizado. Tinha que ser batizado na igreja evangélica dele. Tinha que ser batizado lá. Aí ele ficou naquela situação. Eu já saí do armário para a minha família, mas eu não saí do armário para a igreja que frequentava. Então o que eu faço? Aí no dia do batismo ele parou e pensou: eu vou entrar, vou ser batizado, terei que assumir um papel que eu não sou e não podereis mais ser feliz da maneira que sou até agora. O que aconteceu? Ele não quis e não foi batizado naquela igreja em que a família frequentava. A mãe apoiava a atitude dele, o gênero que ele assumiu apoiava. E ele resolveu chegar e dizer: eu sou homossexual e não quero ser batizado aqui porque eu não poderei ser eu mesmo. Então ele abandonou aquela igreja e depois de uma, digamos, revelação, no filme, uma revelação. Depois daquela revelação em que apareceu uma pessoa negra dizendo ser Jesus e falando que ele vai ajudar muitas pessoas, uma revelação. Aí ele assumiu: vou ser um pastor negro homossexual. Bom, tem religiões no Brasil já com líderes homossexuais, líderes travestis, fazendo pregações. Agora, por que, para falar de Deus,
temos que ser héteros e unicamente héteros. Porque um homossexual não assume ter uma vida diferente das outras, mas porque ele não pode adorar Deus, não pode adorar Jesus, não pode reverenciar, orar, agradecer. Eu coloco que nós temos que ter amor, nós temos que amar, nós temos que produzir e distribuir amor. A maioria dos homossexuais são amor, são carinho, são afeto. Por quê? Porque se realizaram, se encontraram na maneira de ser diferente dos que os criticam. Os homossexuais são felizes, muito mais felizes. Sendo assim, e às vezes não são dados à violência, sofrem violência, muita violência, mas não são dados a provocar, a ir atrás, brigar. Então por que eles não poderiam adorar Deus, não poderiam adorar Jesus, não poderiam tê-lo aqui dentro, fazer promessas, orar, reverenciar? Não poderiam ser eles mesmos. Lembrem que Jesus teve uma situação um tanto... Levaram uma mulher para ele e ele disseram a ele, ela é pecadora, ela traiu. Então, de acordo com as leis anteriores, ela deveria ser apedrejada até a morte. Mas tu, mestre, o que fazemos com ela? Ou ele perdoava ela, mandando as leis antigas, as favas, ou ele deixava que apedrejassem ela. Uma posição, qual das posições ele tomava, qual das decisões ele deveria tomar. O que ele fez foi: quem de vocês jamais cometeu um pecado, jamais errou as leis de Deus? Quem de vocês é puro, totalmente puro, que não cometeu um pecado? O que aconteceu foi que largaram as pedras que tinham as mãos e foram embora. Aí Jesus disse: quem sou eu para lhe obrigar a pagar pelo erro que dizem ter feito? Você que tem que se cuidar, abrir o olho, está certa, está errada, diz que pecou por amor ou não. Aliás, uma pecadora. Agora, é pecadora carnal ou uma pecadora espiritual? Ou seja, pecadora carnal, tinha um companheiro e traiu com outra pessoa. Isto, ou era uma pecadora das leis, que não concordou com as leis exigidas, vigentes e exigidas. Então acaba sendo uma pecadora. A Bíblia não deixa claro que tipo de pecadora era. Tanto que eram só homens ao redor com pedras. Quem de vocês nunca pecou? Quem de vocês nunca traiu a companheira? Alguns nem companheira tinham. Ou quem de vocês nunca falou diferente das Escrituras? Mesmo aí, entendo que pode haver um duplo sentido desta pecadora. Pois bem, Jesus disse: se eles não te culparam, quem sou eu para lhe culpar de alguma coisa? Vá e faça só o bem. Ou seja, temos de ser do bem, ser pessoas boas, não pecar, não errar, sermos fiéis a nós, sermos felizes. Aí os homossexuais tão criticados nas igrejas, eles têm todo o direito de frequentar a casa que sejam de Deus. Agora, querem ficar em casa sozinhos, meditando? Melhor ainda, vão conversar aquilo que querem com Deus, vão falar aquilo que têm vontade e vão ouvir aquilo que precisam, aquilo que vai lhes fazer bem. Quanto mais coração aberto forem, não só homossexuais, qualquer pessoa, quanto mais coração aberto que forem,
mais claras serão as palavras que virão, pensamentos, formas de agir, direcionamento. Eu digo, quanto mais nos aproximamos de Deus, aquele que acreditamos ser o nosso regente, que vai nos conduzir, quanto mais nos aproximamos deste, nos afastamos daqueles pastores, discípulos, mestres, tantos nomes que se autodenominam, que não entendem absolutamente nada. Não entendem absolutamente nada. Por quê? Não entendem absolutamente nada porque eles só comentam. Isso é uma crítica muito grande em relação a isso. Eles só falam do Antigo Testamento. O Novo Testamento não comentam. Não comentam principalmente os 4 evangelhos. Estão em suas reuniões falando, pregando 1000 coisas, dizendo que Jesus é o mestre dos mestres, o doutor dos doutores, que Deus disse, que Jesus disse isso, Jesus disse aquilo. Palavras que estão na Bíblia, preto no branco. Jesus falou isso, falou aquilo, até citam livro, capítulo, versículo. Tudo isso, fazem tudo isso maravilhosamente bem. Imagens de Jesus, referência, nome, o poderoso Jesus Cristo. Só que na hora de comentar, fazer um comentário, um estudo sobre a Bíblia, só o Velho Testamento. Não falam do Novo Testamento. É uma crítica que eu faço e sustento cada vez que eu cito esta minha opinião. Eu imponho. Eles não sabem nada. Não sabem nada. Eu entendo Velho Testamento, Novo Testamento como sendo as bodas de Canaã, em que nessas bodas, que não é um casamento, não existia casamento na época era companheiros, companheira e um companheiro que se unem. Casamento foi Paulo de Tarso que inventou. Pois bem, nessas núpcias havia o vinho antigo, um vinho que era muito gostoso, mas acabou. Então, um milagre que Maria pediu para Jesus. Jesus tornou água em vinho. E aí o segundo vinho foi de melhor sabor. Quer dizer, o vinho anterior era o Velho Testamento, que deveria ser consumido totalmente. Aprendido o Velho Testamento totalmente. E depois, quando terminado, tomar o novo vinho, que é o Novo Testamento. Complicado entender isso? Não, não é complicado, porque ninguém quer abandonar os líderes espirituais dessas igrejas, não querem abandonar o Velho Testamento, não querem parar de tomar o vinho antigo, não querem saber do vinho novo. O vinho antigo tem melhor sabor para eles. Melhor sabor porque eles sabem manipular a cabeça das pessoas. Manipular a cabeça das pessoas. Estou arrumando um monte de gente a me criticar, né, com certeza, mas quem tem consciência, esse pessoal não tem consciência, me desculpe dizer, mas esse pessoal não tem consciência, porque quem tem pensar um pouco vai perceber que se fala de Velho Testamento e tudo que o Velho Testamento tem, um Deus até não bonzinho, que eu já comentei aqui, um Deus que não é bonzinho no Velho Testamento, um Deus que não é bom. Não é. Muita coisa ruim aconteceu no Velho Testamento e havia o aval de Deus, entre aspas. Havia o aval de Deus para que essas coisas horríveis acontecessem. O Novo Testamento tem o aval de Deus, mas não tem nenhuma maldade. É só amor. Amor ao próximo, dar a outra face. Quanta coisa boa tem no Novo Testamento, mas
só falam do Velho Testamento. No Novo Testamento não falam por quê? Porque exatamente muda tudo o que tem no Velho Testamento. Tomou o vinho antigo todinho, secou o odre. Agora vamos tomar um novo vinho, o Novo Testamento, os 4 evangelhos, principalmente porque é a palavra daquele que dizem ser o Filho de Deus. Infelizmente, e eu coloco desta maneira, infelizmente não vejo ninguém comentar certas passagens bíblicas. Tem algumas parábolas bíblicas de Jesus que são complexas demais para esse pessoal, ou comprometedoras demais, principalmente comprometedoras. Sim, comprometedoras. Por quê? Porque Jesus disse, uma moeda, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Ou seja, dinheiro vamos dar a César, matéria vamos dar ao homem, e aquilo que não é matéria vamos dar a Deus. No entanto, os dirigentes fazem tornar essa emoção, esse carinho, esse afeto, fazem materializar em moedas que são dadas a eles, quando em verdade não devemos fazer isso. Não é assim que se faz. Não vamos transformar a nossa fé em monetário e comprar o que precisamos. É comprar, barganhar. Barganhar, sim, barganhar. Eu não barganho com Deus algo que eu preciso. Eu peço e dou de mim, do meu dízimo. Do meu dízimo, eu dou do meu dízimo. Ou como assim dar do meu dízimo? Amor, carinho, é algo mais material. Dar sopa para um idoso num asilo, brincar com crianças abandonadas, cuidar de animais de estimação com amor e carinho. Isso é o meu dízimo que eu dou a Deus. E tenha certeza, funciona dessa maneira. Quanto melhor você se portar, mais elevado se portar, bons pensamentos, palavras, atitudes, quanto melhor se portar, é o seu dízimo, o seu negar o lado ruim. Quanto melhor se portar, fazer mesmo, mais lhe serão devolvidos os benefícios. É uma energia, nossa aura, nosso bem-estar, vamos melhorando essa luz ao redor da gente. E essa luz ao redor da gente vai atrair energias boas e afastando energias ruins. Agora vamos pegar do nosso alimento. Eu quero comer algo mais gostoso, mas não, tem que dar para a igreja. Tá bem, vai lá dar para a igreja, quem vai comer aquele algo mais gostoso é aquele vagabundo que faz a cabeça de todo mundo. Desculpe a palavra, me deu uma vontade enorme de chamar assim, e é mesmo, eles não trabalham, eles só enganam, só levam o pessoal no bico, pessoas realmente necessitadas. Quanto mais necessitadas, mais dão daquilo que não tem. E mais necessitadas ficam. Porque não tem nenhum Deus olhando eles. Ele pegou da refeição dele, pegou do aluguel dele e deu para mim. Para mim. Não quer saber. Você pegou do seu alimento, pegou do seu aluguel porque você é trouxa. Porque você foi na conversa do outro. Eu não quero dinheiro, não tenho onde gastar dinheiro aqui. Deus no céu. Eu não tenho dinheiro, não tenho como gastar. O que fazer com o aqui? Pega esse dinheiro aí, quer dar para mim mesmo? Quer me oferecer? Deus dizendo, né? Quer dar esse dinheiro para mim? Vai numa creche, num asilo.
dá esse dinheiro, mas não pegue do seu alimento. Não é assim que deve fazer, não é assim que funciona as minhas verdadeiras leis. Acredito desta maneira. Tomei por instantes como sendo primeira pessoa, dizendo ser Deus, mas é assim mesmo que penso como Ele age. E outra coisa também, Deus não existe, não como essas igrejas pregam. Por isso que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos afastamos de lá. Porque Deus naquele é Deus, não existe. Não existe. Lá existe um agente financeiro que vai prometer milagres, a realizar jamais. São pessoas compradas que vão lá dizerem ter sido beneficiadas pela palavra de Deus. Não acredito em Deus, não nestes. Acredito no Deus que está dentro de mim, está aqui, que eu jamais vou trair. Posso silenciar ao falar dele, se o ambiente não for propício, mas negar, recusar, jamais. Sempre acredito nesse Deus que está aqui dentro, que não vai me enganar, não vai ser mal, ruim, como era aquele do Velho Testamento. Não vai ser ruim igual daquele jeito, vai ser e é bom, generoso, puro amor do Novo Testamento. Gente, isso aqui foi mais um vídeo bem longo de desabafo de religiões. Vão criticar meu vídeo, vão criticar tremendamente, acredito que sim. Eu assumo isso, eu falo, não volto atrás, silencio. Se a pessoa começar a esbravejar na minha frente, me xingar de um monte de nome, mas eu não vou botar um pé atrás, silenciarei e sairei de perto. Bom, vão criticar. Agora, tenham coragem, antes de falar alguma coisa, tenham coragem, capacidade de ir no Novo Testamento, os 4 evangelhos, sozinho, sem ninguém para fazer a orelha de vocês, sem ninguém para explicar a moda deles. Vão nos 4 evangelhos e procurem qualquer passagem bíblica, palavras de Jesus, parábolas, procurem e tentem traduzir a sua moda. Não baseado no que aquele lá falou, baseado no que você acha. Vai entender pouquinho? Possivelmente vai entender pouquinho, mas a cada vez que ler, vai entender um pouco mais. E quanto mais ler sozinho a tal parábola, mais longe estará daquela igreja, não, daquela pessoa. Daquela pessoa. Tenham consciência disso, os que gostam de endeusar quem é mais baixo que eles. Não é Deus, é o pastor, principalmente, pastor, padre também. Em vez de endeusar aqueles que são inferiores, porque vocês não estão querendo trair, enganar ninguém, estão sendo enganados. Então vocês não são tão ruins pessoas, estão necessitadas de palavras de consolo. Enquanto eles, nessa vontade de ganhos financeiros, se apegam nessas suas necessidades e prometem 1000 coisas e não cumprem e exigem retorno financeiro. Eles não aceitam que você suba no altar, por exemplo, e ajude em alguma coisa, ajude a distribuir flores, ajude a perfumes. Não querem ajuda desse tipo, querem financeiramente, não querem trabalho braçal. Não querem trabalho braçal, querem um financeiro, porque no braçal não vai lhes prover daquilo que eles procuram. O trabalho braçal irá só ajudar a melhorar a igreja. Isso não interessa. Para eles, não. Então, antes de me criticar, que vão criticar,
tenham coragem, cara, suficiente para ir nos 4 evangelhos e ler alguma coisa, entender alguma coisa, ler. Todo mundo lê, preto e branco, está lá. Todo mundo lê, todo mundo sabe ler. Agora vamos interpretar. Procure interpretar. Procure entender sem que haja a opinião de outro a atrapalhar. Tente entender. Primeiro, antes de me criticar, tente entender a Bíblia. A Bíblia é muito mais complexa, muito mais completa, muito mais maravilhosa e verdadeira do que eu possa dizer. Tem muito mais a dizer sobre toda essa falcatrua nojenta que existem nas religiões atuais do que vocês podem imaginar. Vão até lá. Esqueçam por um instante, por um minuto, aquele que encheu a cabeça de vocês em relação ao Velho Testamento. O Velho Testamento é o vinho do odre das núpcias de Canaã que acabou. Deveria acabar, mas vai demorar para acabar. E todos estão se embebedando com esse vinho que não tem tão boa qualidade. Todos estão se embebedando, se envenenando com esse vinho do odre do Velho Testamento, enquanto deveriam procurar o novo vinho do Novo Testamento, muito mais saboroso, muito mais consistente, muito mais cheio de informações. Ok? Obrigado por tudo, agradeço e não me arrependo de nada do que eu falei aqui. Salve! Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.